Durante uma semana, os jovens tiveram palestras, dinâmicas e muito aprendizado. Foram 5 dias ouvindo professores de oratória, geopolítica, sociologia, filosofia, ética, psicologia, linguagem do corpo. Tudo para estarem preparados para o mandato de 2024, que está quase começando. Essa é uma parceria que acontece pela primeira vez e reúne o programa Vereador Mirim, a Escola do Legislativo e o Colégio Acesso, que elabora as disciplinas. A proposta inicial do curso era que nós discutíssemos em relação à questão da preparação e orientação desses parlamentares mirins em relação à questão da oratória. Mas não podemos falar, apenas de oratória. A questão da linguagem verbal, não verbal, a questão da ética, da filosofia, da sociologia, a geopolítica, assim como outros valores, a questão da psicologia comportamental, a questão da etiqueta, são pontos determinantes para que nós possamos fazer uma boa apresentação, um bom discurso e também trazer essas pautas que envolvam toda a sociedade. Apesar de ser uma simulação da vida parlamentar, a gente entende que essa simulação ela tem que chegar ao mais próximo da realidade. Então, para que a gente tenha a condição de direcionar esses parlamentares mirins para ter uma eficiência em sua retórica, na sua oratória, era muito importante que não fosse associado apenas a um profissional ou 2 profissionais. E o corpo multidisciplinar para a gente foi a medida mais bem elaborada, principalmente com o apoio da Escola Legislativa e todos os atores que estão coordenando pedagogicamente o projeto da Câmara Mirim. A gente já tem uma parceria entre a escola, entre a família e a Câmara Adulta e agora a Câmara Mirim. Vindo agora essa participação do Colégio Acesso para implementar esse curso, o curso de oratória, melhor ainda. Nós somos com uma equipe muito qualificada, uns adolescentes muito gabaritados. Se você vê eles falar de sociologia e filosofia, falar de geopolítica, você enche os olhos. Então, eu acredito que vai dar um resultado muito gratificante e, a partir de então, na segunda aula de hoje, a gente vai poder ver na prática, eles colocando na prática o que eles já aprenderam. E aí, com certeza, vai ser orgulho de todos os pais, todos os professores e também da Câmara de Vereadores de Blumenau. Além de estarem preparados para o tempo como vereadores mirins, aqui na Câmara, o objetivo também é formar jovens com condições de ter um olhar mais aberto e crítico para o mundo à volta deles. Muitas vezes os jovens eles têm discursos muito rasos. A gente olha pelas redes sociais, aqueles textos curtos, falas curtas, no TikTok é dancinha e pouca fala. E cada vez mais o diálogo entre os jovens está sendo raso. E a prática argumentativa ela tenta ensinar, por mais raso que seja o teu conhecimento, tu saber expor o que tu quer dizer. O Philip Kotler ele sempre dizia, por mais que ele seja do marketing, ele sempre dizia que a arte da comunicação é tu saber se expressar, é tu saber fazer com que as pessoas te entendam. E isso que é importante, não é o que tu vai falar, é o que as pessoas te entendem. E é basicamente isso que eu vou dar na aula aqui hoje, porque cada vez mais o jovem não sabe se fazer por entender. Seja no diálogo, seja no debate, seja numa discussão, na rede social, até na própria sala de aula, numa redação de vestibular, muitas vezes não sabe nem se expressar, não sabe nem puxar uma referência. Então, basicamente, minha aula é essa. Apesar de ainda estarem no início dessa nova jornada, os jovens já entenderam que a responsabilidade é grande e que aprender é uma ferramenta fundamental. A gente aprendeu muita coisa, Na segunda-feira a gente teve geopolítica, então ontem teve a questão de gestão, também teve filosofia, sociologia e hoje também a questão de como falar na tribuna, Como se posicionar ali na hora dos pronunciamentos e como escrever também. Foi muito importante pra gente que agora a gente vai ter uma habilidade melhor de falar na tribuna. Algumas dúvidas frequentes que eu tinha sobre o vereador, os professores conseguiram esclarecer pra gente, uma visão mais ampla sobre o que a gente vai aprender, a gente também teve sociologia, que foi muito importante, eu acho que me ajudou bastante para ampliar meu pensamento e ver como é importante a gente estar aqui e ajudar o próximo, que com as nossas atitudes a gente vai ver o que a gente pode melhorar, vir aqui falar e vai ajudar muitas pessoas, isso é muito importante pra gente. Eu estava um pouco receoso, porque eu estava pensando, uma semana só de preparação para um ano inteiro de mandato, mas daí agora que começou, eu já percebi que esses temas estão muito relacionados e bem diretamente com o nosso trabalho que vai ser feito aqui. E com certeza eu já me sinto muito mais preparado, Eu comento lá em casa com meu pai, com a minha mãe, todos os temas que foram abordados e eu procuro anotar o máximo para, já que é pouco tempo, absorver o máximo possível de conteúdo.